Boa noite, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula de atualidades, conhecimentos gerais aí do IB. Agora nós estaremos focados para o município de Barro, né? Boa noite, Alineide. A nossa prova está muito em cima, né? A prova já está logo aí, então a gente tem uma certa preocupação, especialmente em relação à nossa banca. O que é que eu digo em relação à nossa banca? Porque a UPA, né, ela tem um péssimo hábito de usar questões recentíssimas. Nós tivemos agora a prova de Madalena em 2024 já, também pela UPA, e ela colocou assuntos, né, relativos aí à entrada, né, e à saída da Argentina em relação ao BRICS. Então, não tem tempo ruim para a UPA, não. Então, ela sempre coloca as questões, coloca também a bola na questão da temática de Brasil, de Ceará e de mundo, né? Então, ela filtra bastante essa situação das questões, e aí, nesse caso, a gente não pode cochilar, né? Não pode brincar com respeito às questões relativas à UPA. Tradicionalmente, eu vou conectar aqui meu Bluetooth, tá? E aí, tradicionalmente, nós resolvemos uma média de mais ou menos 10, 15 questões. Na aula de hoje, como uma aula aberta, eu já coloquei aí para vocês, eu coloquei 20 questões, né? E aí já me precavendo, né? Vendo aí a possibilidade de, sei lá, um atraso, uma coisa assim, né? Como acabou acontecendo, infelizmente. Aí o que é que acontece? Nós vamos... já enviei o material com o gabarito, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de mandar o material com gabarito, né? Porque a gente acaba ficando meio viciado, meio preso à história do gabarito. Mas, de qualquer forma, né? Nós vamos resolver todas as questões, isso é uma tradição, isso aí não tem nem o que conversar com respeito a isso, né? Nós sempre resolvemos todas as nossas questões no tempo máximo de 1h30, hoje, mais ou menos 1h40. Antes de começarmos, nosso primeiro tópico hoje é política. E aí, quando se fala de política, eventualmente nós teremos, possivelmente, um choque ideológico. O que é que eu digo sobre choque ideológico, tá? Eu não concordo com essa questão. Eu acho que essa questão não é para ser assim. Deixa eu só antecipar para vocês. Nós não precisamos, de jeito nenhum, concordar ou não com a questão. Simples desse jeito. Eu não concordo com a questão. Não precisa concordar. Eu não gostei da questão. Não precisa gostar. Estou dizendo isso, parece, a primeiro modo, meio grosseiro, mas não é. Vou explicar por quê. A nossa ideologia, se eu sou de direita, se eu sou de centro-direita, se eu sou de esquerda, se eu torço para o Lula, se eu torço para o Bolsonaro, se eu torço para o Bill Clinton, isso não faz a menor diferença para banca. A banca tem a sua própria ideologia. Então, por conta disso, nós vamos lá, pegamos a prova, resolvemos as questões, garantimos a nossa vaga e PT saudações. Eu vou ser Lula, vá. Eu vou ser Bolsonaro, vá. Eu vou ser Cabo Daciolo, glória a Deus. Isso não tem a menor importância. Nosso objetivo único e exclusivamente é a sua aprovação. E a atualidade está baseada em fatos, tá? Não são inéditas. Não são inéditas. Claro que não são inéditas, tá? Nós estamos agora em fevereiro e a quantidade de questões da UPA de 2024 são 2 provas, né? Talvez uma prova só, que é a prova de Madalena. E nós temos uma pluralidade de questões. O assunto é que se mantém inédito. As questões, não. O objetivo da questão é fixar o conteúdo, né? Para isso, para que haja ineditismo de questões, ou a banca realiza novos concursos, como aconteceu em Madalena, e só tinha um assunto que lá nos interessava, que era a saída da Argentina do BRICS.
só isso, e a eleição do Milei. E esse assunto é economia, não é política ainda, tá? Ou o professor cria questões, eu já tenho questões criadas, só que não na área de política, na área de economia, sociedade, saúde, história do Ceará, história de Barro e assim sucessivamente. Tranquilo? Mas com respeito ao número de questões, não se preocupe que ao longo do curso a gente vai colocando aí. Pronto. Nós, ao longo do curso, nós vamos colocando outras questões. Alguns assuntos são, sim, de outra aula, e nós acrescentamos algumas coisas também. Nós acrescentamos, por exemplo, se ainda não viu o material na íntegra, né, tem outros assuntos que serão trabalhados, por exemplo, a reeleição do presidente Nayib Bukele, né, de El Salvador, e a sua nova política de segurança pública, né? Isso aí é um outro assunto. As questões são as mesmas, mas os assuntos não necessariamente. Tranquilo? Então vamos embora, que eu já estou relativamente atrasado. Eu já estou com o áudio ligado, então qualquer intervenção aí, vocês vão me falando. Beleza? Vamos lá. Pau na máquina, né? Vamos começar com essas questõezinhas aqui. Prontinho. Ó, a lista dos nossos aprovados, né? Nós ainda não colocamos aprovado 2024, mas nós já temos aprovado 2024. Nós temos aqui segundo lugar, quarto lugar, primeiro lugar, terceiro lugar, né? E aí Granja e Acopiara, né? Primeiríssimos lugares, e também um terceiro lugar. E aí a nossa central de venda, para quem está interessado e está assistindo a nossa aula aberta. Tranquilo? Nós temos aqui a composição política do atual governo do Luiz Inácio Lula da Silva, com algumas modificações. Uma das modificações, esse rapaz aqui da área de segurança, ele já foi defenestrado, né? Ele já não está mais entre nós, porque ele se envolveu nos eventos dia 8 de março, né? Perdão, 8 de janeiro de 2022. Nós já estamos em 19 de fevereiro de 2024 e ainda segue muita gente presa por causa dos eventos que ocorreram ali no dia 8 de janeiro. Tanto é que houve um ato esse ano para apoio do Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, sobre o dia 8 de janeiro, e o comparecimento foi muito aquém do que ele esperava. Se você der uma olhadinha aqui, tem alguns ministros que estão aqui, o Jader Filho e o Renan Filho. Qualquer semelhança com Jader Barbalho, do Pará, ou Renan Calheiros, de Alagoas, não é mera coincidência. O nepotismo, você colocar um parente seu, é um crime, né, instituído e reconhecido pela Suprema Corte Brasileira, o STF. No entanto, uma indicação política não se torna crime. Tanto é que o atual presidente da Argentina, o Javier Milei, começou seu governo nomeando a sua irmã como ministra, e isso não é interessante para um governo que está começando. Independente de qualquer coisa, não é interessante para governo nenhum, que constitui crime. Composição ministerial do Luiz Inácio. Outra mudança também que ocorreu ao longo do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos aqui, mantém-se a agricultura, mantém-se desenvolvimento agrário, turismo, sai dona Daniela do Vaguinho e vai ingressar Celso Sabino. Daniela do Vaguinho foi retirada, a informação oficial é que ela pediu demissão. Na verdade, ela foi demitida por associação ao tráfico e também por associação a milícias do Rio de Janeiro. Saiu Daniela do Vaguinho, entrou Celso Sabino, saiu também Ana Moser, né, do esporte, e entrou André Fufuca, né? O nome do rapaz é esse mesmo, o nome do rapaz que ele adotou para sua legenda, André Fufuca, né? E aí, os demais ministérios mantiveram. Se você assistiu o Carnaval, teve tempo para isso, né? Teve condições de assistir algum desses desfiles, você viu também que esse ministro do Luiz Inácio Lula da Silva, o Silvio Almeida, está no centro de uma polêmica, né? Porque a escola que ele desfilou, a Vai Vai, no carro alegórico, tinha alguém vinculado
o narcotráfico, e os policiais foram representados como demônios, como diabos, na passarela. Isso não pegou nada bem, de maneira institucional, tranquilo? Outra mudança que, bem mais recente, nomeado muito recentemente, foi o senhor Flávio Dino. Flávio Dino foi nomeado, já tomou posse, como novo ministro do STF, Superior Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, né? E aí também nós tivemos a indicação do Carlos França, compondo aí o 38º Ministério, que é o Ministério da Microindústria, Microempresa e Empreendedorismo. Com essa composição de 38 ministros, né, o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, já se tornou o presidente com a maior composição ministerial da história brasileira. E você vai ver aqui também no canto superior o senhor Geraldo Alckmin, que ao mesmo tempo em que é ministro, também se tornou o vice-presidente da República, né? Nós temos aqui a composição do STF, a Suprema Corte Brasileira. Recordem que o Brasil ele tem uma instituição política, constitucionalmente falando, que o nosso país ele é tripartite, ele tem 3 estruturas: legislativo, executivo e judiciário, tá? Essas 3 instâncias governamentais, elas são totalmente independentes e reza a lenda que são harmônicas, mas isso é só uma figura de linguagem. Na prática, não existe harmonia nesse circuito, tá? Nós temos aqui a composição, uma das penúltimas composições do STF, né? Essa moça que não está mais no STF, a dona Rosa Weber, já está aposentada, né? Está faltando o Cássio Nunes Marques, e aqui a evolução do STF desde a época do senhor José de Ribamar Sarney até o Luiz Inácio Lula da Silva, desconsiderando ainda a indicação do Flávio Dino. Se você atentar aqui com uma atenção um pouquinho maior, você vai ver que as maiores indicações ocorreram no governo Dilma, no governo Lula e novamente no governo Lula. Por quê? A estrutura do STF diz que quando o ministro completa 75 anos, ele é aposentado de forma compulsória. Quer ele queira, quer não, ele será aposentado. Mas ele já pode se aposentar a partir dos 70 anos. Jair Bolsonaro indicou 2 ministros que compõem atualmente o STF. O Cássio Nunes Marques, do Piauí, e o André Mendonça, que era o seu ex-ministro da Justiça. E o Luiz Inácio também indicou 2. Indicou Carlos Zanin, que foi seu advogado no processo da Lava Jato, e indicou o senhor Flávio Dino. Consequentemente, existiram aí 2 vagas. A primeira vaga foi do Ricardo Lewandowski, que se aposentou, e depois a dona Rosa Weber, que também se aposentou. O STF brasileiro tem 3 situações. Ele tem presidente, ele tem vice-presidente e tem uma situação chamada de decano, né? O atual presidente do STF é esse cidadão aqui, senhor Luiz Roberto Barroso. O vice-presidente, Edson Fachin. E o decano, que é o ministro mais antigo do STF, o senhor Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes vai ficar no STF até 2030, né? Se ele não falecer, ou se não pedir aposentadoria prévia. Você está vendo aqui que no centro da polêmica nós vamos ter também o senhor Alexandre de Moraes, que foi uma indicação, a única indicação do senhor Michel Temer, né, o presidente que assumiu
logo após o impeachment da Dilma. O STF, ele não tem poder nenhum para impeachmentar, para impedir nenhum político. Isso não é uma prerrogativa, isso não é uma característica do nosso sistema jurídico. Quem pode pedir o impeachment é qualquer cidadão brasileiro, mas o processo ele vai tramitar nas casas legislativas. E aqui nós temos as duas novas indicações e nomeações do Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Dino ocupa a vaga da Rosa Weber, né? O Carlos Zanin tinha ocupado a vaga de Ricardo Lewandowski, e o Ricardo Lewandowski ocupa agora o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. E ele mal assumiu o governo, ele já tem um problema gigantesco. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma fuga de um presídio de segurança máxima, né? O presídio de segurança máxima lá de Mossoró. Vou só voltar aí para vocês, para a gente continuar daqui. Tranquilo? Cadê vocês? Prontinho. Opa, deixa eu ver aqui, tem um chat. Tranquilo, Cícera, tá de boa, né? Vamos lá. Ó, nós tivemos aí agora um processo, né? Então, quem estava falando sobre as questões vão sendo renovadas ao longo do curso, não se preocupe, nós temos um caderno de questões extras, não sei quem era, não sei se a pessoa já teve acesso a esse caderno, deixa eu localizar aqui o caderno para mostrar para você. Deixa eu ver se o caderno é esse. Pronto, eu acredito que é exatamente esse caderno aqui. Prontinho, vou só apresentar. Eu não sei se a pessoa que está assistindo a aula aberta hoje já é matriculada, mas aí, de qualquer forma, eu vou mostrar o nosso caderno de questões. Tranquilo? Vou só dar um zoom aqui no nosso caderno. Prontinho, ó. Nós temos aqui um caderno de questões das questões da UPA de 2017 até 2023, né, separado por área, começando com a área política, que é o nosso primeiro tópico da aula de hoje, e aí segue, tá? Porteiras 2023, Porteira 2023, tá? Aí vem mais questões, Abaiara 2022, Barbalha 2017, né? Prefeitura de Bom Jesus da Paraíba. Bom dia, como ela tá? Tá, exagerada. Eu me ferrei, eu quase consegui comer. Alguém deixou o microfone ligado aí, a conversa de vocês está sendo online. Só desliga o microfone aí, por favor. Obrigado. Ó, aí nós temos aqui vários assuntos separados sempre por assunto, para facilitar o estudo. Ó. Sociedade, economia, energia, saúde, todo esse caderno, né, que já está disponível para quem está matriculado, e um assunto que alguns cursos cometem o percalço de não citar, não é o nosso caso. História do Ceará, por exemplo. Cai aqui uma questãozinha sobre o Cícero Romão Batista na prefeitura de Porteiras, né? Caiu também sobre a questão hídrica, a geografia física do Ceará, e aqui a questão, o caderno com 50 questões, tá? O caderno 2024, né, ele já está sendo elaborado. Vamos colocar primeiro a prova de Madalena, que aconteceu agora, né? Só que a UPA faz um negócio muito estranho. Ela não disponibiliza a prova no site dela, só quem fez a prova é que tem acesso a isso. A gente pega a prova, tem que digitar, escanear, mas por esses dias aí, a gente já deve estar com um caderno. Cícera, eu acredito que sim. Né? Esse caderno de 2017 a 2023, já com o gabarito, já deve estar disponível para vocês. Caríssimos, até aqui tudo na paz, acelero, desacelero, tá tranquilo, nenhum problema, né? Pronto, ó, pronto, já estão dizendo aqui que está disponível sim. Toma água aqui que Fortaleza está quente pra caramba.
quente, valendo. Choveu, mas não está servindo muito, não, porque nós estamos dentro da quadra chuvosa. Essa época do ano já era para estar caindo o maior pau d'água do mundo, e não está caindo essa água, e resultado, provavelmente nós teremos mais um ano de estiagem. E detalhe, essa questão da falta d'água, né, caiu na prova da UPA Madalena, a onda de calor que atinge o mundo todo, relacionando o El Niño, que é uma mudança climática, e também as questões das ondas de calor no Brasil, né, atingindo também nos Estados Unidos. A América foi atingida, só que no segundo, agora nós estamos vivendo verão, por incrível que pareça, quando chove é verão, e o hemisfério norte está vivendo o seu inverno. Enquanto aqui nós estamos tendo 43 graus, 43,7, né? 43,7, é uma temperatura desesperadora. O hemisfério norte está vendo menos 30, menos 40, menos 50 graus abaixo de zero, né? É uma situação complicada. É vocês que são ricos, eu sou pobre, não tenho ar-condicionado, mas quem comprou ar-condicionado, né, comprou, mas não conseguiu receber na hora, porque muitas lojas estão vendendo, mas não tem para pronta entrega, e o preço também disparou. Ar-condicionado de 9.000 BTUs, que era 1.800, 1.700, está com 2.600, 2.700, e a tendência não é baixar. Ar-condicionado se compra naquele plano, compra sem entrada, fica sem saída, passa ali 30 milhões de vezes. O problema é o pagamento da conta de energia. Nós tivemos um aumento de 20% no nosso ICMS. E isso também é tema de prova, carga tributária. Vamos embora, que o tempo urge e ainda tem que resolver questões. Olha só, nós estamos aqui sobre a estrutura política do Brasil, né? O ingresso de Flávio Dino e Ricardo Lewandowski, né? Mas isso é uma tendência, né? É uma tendência governamental da América Latina, especialmente da América do Sul. Nós tivemos uma mudança. Até 2019, a América do Sul e parte da América Latina estava toda à direita, né? Entenda-se à direita, um perfil mais conservador, contra o aborto, diminuição da participação do Estado na economia, redução de custos. Isso é um perfil bem à direita. De 2019 para 2023, aí mudou tudo, ó. Nós tivemos de novo uma transição da esquerda para a direita. Países que eram de direita migraram agora para a esquerda, como é o caso do Brasil, é o caso do Chile. Inclusive, esse ex-presidente aqui do Chile, o senhor Sebastián Piñera, empresário também, morreu muito recentemente num acidente de helicóptero, né? Morreu, né? E aqui, ó, o Equador, que era de esquerda, foi para a direita, e assim sucessivamente. Mas a grande revelação do continente americano, né, pela surpresa, pela juventude, pelo trabalho que ele fez, é esse rapaz aqui, né, que é o senhor Nayib Bukele. Esse rapaz, com sobrenome muçulmano, embora ele não seja muçulmano, ele é cristão, né, ele se tornou o presidente de El Salvador. Isso há 4 anos, né? E agora, em fevereiro, ele foi reeleito. Qual foi a grande mudança que esse rapaz promoveu? Primeiro, ele foi reeleito, para começo de história. E olha só qual foi o percentual que ele foi eleito. 84% dos votos foram para eles. Ele foi eleito, quando foi apurado 84% das urnas, ele já estava eleito. E o índice de aprovação dele nas urnas foi de apenas 87%. 87%. Numa tradução literal, seria de cada 100 pessoas,
De cada 100, 87 confiaram de novo nele para lhe dar um segundo mandato. Esse foi Nayib Bukele. No entanto, ele está sendo constantemente chamado de ditador. Por que é que ele está sendo chamado de ditador? Por causa do seu programa de segurança. Foi o que ele fez. Ele já mandou encarcerar, mandou prender mais de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Fez um presídio gigantesco. Cortou todo tipo de regalia que esses presos pudessem ter. E agora, esses presos saem da cadeia com segurança pesada e vão realizar obras de saneamento, reconstrução, capeamento, para pagarem o prejuízo que eles deram cometendo os crimes. Esse é o Nayib Bukele, que está sendo chamado de ditador. No seu discurso de posse, ele fez uma crítica pesada ao Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que no Brasil, palavras dele, o Estado brasileiro era conivente com o crime. E se você der uma olhadinha aqui, ó, olha a população carcerária. População carcerária, olha a situação da população carcerária. Quase 1 milhão de pessoas presas. 1 milhão de pessoas presas. Né? E aí é interessante se saber disso, que saiu ontem um relatório, né, com repercussão hoje, uma ONG internacional que avalia a segurança pública, colocou apenas essa cidade aqui, que talvez vocês conheçam bem, Fortaleza, como a 9ª cidade mais violenta do mundo. Não é do Ceará, não é do Brasil, é do mundo. A 9ª cidade mais violenta do mundo. Para nós termos uma dimensão muito rasteira do que é que eu estou falando, o Brasil, né, oficialmente, tem 5.570 municípios. O Brasil tem 5.570 municípios. Isso é só o Brasil. Então, você imagina aí os americanos, chineses, indianos e o resto dos países. E Fortaleza foi classificada como a 9ª mais violenta do mundo. A mais violenta do mundo é a capital da Venezuela. A mesma Venezuela que está tendo um problema gigantesco com um país vizinho ao Brasil chamado Guiana. Nessa mudança à direita, dentro da América Latina e dentro da América do Sul, nós também tivemos uma mudança aqui, né, no nosso vizinho, no Paraguai. O Santiago Peña se tornou presidente paraguaiano ano passado. É um governo que está mais à direita, né? A economia do Paraguai deu uma melhorada grande, né? Viveu um momento de queda entre 2013, quando o Paraguai foi suspenso do Mercosul, de 2022 para 2023, crescimento. O país estava atolado em dívida. O déficit fiscal, que é quando o país se endivida, ou quando o país gasta mais do que o que ele deveria, e aí houve uma redução do déficit fiscal. A economia do Paraguai deu uma respirada considerável, né, e isso colaborou para a eleição do Santiago Peña. E aqui, o polêmico Javier Milei. Javier Milei é argentino, né, foi aí uma eleição de 2 turnos, ele foi para o segundo turno, né, acabou sendo eleito e ele se declara como liberal, né, liberal anarcocapitalista ou liberal. Anarcocapitalista é aquele indivíduo que prega a diminuição do papel do Estado, né, mas ele não começou tão bem assim,
porque, afinal de contas, ele nomeou a irmã, né, para ocupar uma pasta ministerial. Fala, Kátia. Kátia Bezerra levantou a mão aí. Professor, poderia colocar o slide em tela cheia, que está muito pequeno, não dá para ver os dados, por favor? Em modo apresentação. Não está aparecendo em tela cheia? Não, não está. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Obrigada. Voltando para lá. Prontinho. Vamos lá. E agora? Deu certo aí, Kátia? Deu sim. Obrigada. Pronto, né? Nós estamos aqui. O Javier Milei, né? Ele detonou um monte de ministério. Ele disse que não tinha necessidade de existir de jeito nenhum, mas cometeu a gafe de nomear a irmã. Isso não é legal, porque isso é nepotismo, né? Também optou por sair do BRICS+, é a segunda aula, a gente vai falar depois de economia, né? Mas vamos só adiantar aqui o nosso lado. O BRICS é um grupo econômico, não é bloco econômico, é um grupo econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí foi criado o chamado BRICS+, o ingresso de outros países, como Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, né? E a Argentina. O único país latino era a Argentina. Mas assim que o Javier Milei assumiu a presidência, né, o que é que aconteceu? Ele disse, não, eu não vou participar do BRICS+, porque isso não é vantagem para mim, e se concentrou no ingresso na OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E agora, nesses 2 primeiros meses já de seu governo, tá, o país já começa a mostrar alguma reação econômica, né? Pelo fato de ele ser economista, tem um livro sobre inflação, o cenário econômico e financeiro mundial viu a eleição do Javier Milei com muitos bons olhos. No entanto, a Argentina tem uma dívida gigantesca com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ela pegou muitos empréstimos no governo passado. A situação da Argentina ficou tão complicada, e ainda está tão complicada, que até ano passado, 42% da população da Argentina estava abaixo da linha de pobreza. A Argentina também teve a ideia terrível de criar uma moeda de 1.000 pesos. Quanto maior a nota criada, maior é a política emissionista. Significa dizer o quê? Que para que eu tenha a emissão de papel moeda, para que eu tenha a circulação de dinheiro, eu tenho que ter o equivalente em reservas, em ouro, né, em suporte econômico para que esse dinheiro exista. Fazendo de uma maneira mais clara, quanto custa, quanto vale de fato os 10 reais, ou, no caso de você, deve ser 100 reais, quanto vale de fato os 100 reais que você tem hoje, no dia 19 de fevereiro de 2024. Eu não tenho 100 reais, não tenho nem 20. Quanto é que está valendo os 100 reais que você tem na sua carteira? O valor menos a inflação. Aí para mim. O valor menos a inflação. Se a inflação dá 5%, você só tem 95 reais. Se a inflação bater 10%, aí nós teremos 90 reais. Isso acaba corroendo a economia. Quanto maior a inflação, menor o seu poder de compra. A Argentina bateu 124%. A Venezuela superou 1,4%. Tá? O Brasil, comparado a esses dois países, está vivendo um mar maravilhoso, né? O governo norte-americano também está com inflação alta, houve uma inflação de 3,5% ao ano. Aí você pode imaginar, 3,5% ao ano é nada. Nada para a nossa economia. Para a economia norte-americana, que não tem vivência com a inflação, é terrível. Tranquilo até aqui? Tudo na paz?
Podemos manter esse ritmo? Aceleramos, desaceleramos? Então, pronto, me autorizaram aqui, pau na máquina, cuida que está acabando, né? As forças, porque a aula ainda tem demais. Ó, nós estamos aqui em Javier Milei, né? Presidente eleito da Argentina. E aí, do lado, aí, fazendo parte ainda do Mercosul, né? Apesar da suspensão, a Venezuela está lá no Mercosul. Pelo fato de a Venezuela, né, está suspensa desde 2016, a economia venezuelana, que ainda é governada pelo senhor Nicolás Maduro, né? O Nicolás Maduro está à frente do governo da Venezuela há 10 anos. Ele foi eleito em 2013, logo após a morte de Hugo Chávez, né? Diga-se de passagem, ele nem poderia ter ficado à frente do governo. A legislação venezuelana diz que se um presidente morre antes de 4 anos de governo, um novo processo eleitoral deve ser iniciado. Né? Se ele morre depois de 4 anos de governo, quem assume a presidência é o vice. Né? Porque o mandato da Venezuela é um mandato de 6 anos. Não só é um mandato de 6 anos, como também esse mandato permite 5 reeleições. Então, se o presidente conseguir se reeleger 5 vezes, ele vai ficar apenas 30 anos no poder. 3 décadas no poder. Não tem para onde correr. É um negócio extremamente complicado, né? E aí, na metade do mandato, a cada 3 anos, a população é consultada para um referendo, e esse referendo confirma ou não se esse presidente vai continuar no poder. A Venezuela, desde a década de 70, ela produz uma quantidade absurda de petróleo. E desde a época do Hugo Chávez, em 2002, especialmente, ele assumiu em 98, a Venezuela se concentrou só na produção de petróleo. Tá? Resultado, um país que tem como carro-chefe apenas um produto, ele está sujeito às variações do mercado. Se o preço do petróleo sobe, para a Venezuela é uma maravilha. Mas se o preço do petróleo cai, isso prejudica assustadoramente a economia venezuelana. Então, baseado nisso, a produção de petróleo da Venezuela caiu muito. Caiu tanto que a Venezuela teve que comprar gasolina do Irã. E para compensar essas perdas, o governo venezuelano, no dia 3 de dezembro, realizou um referendo, uma consulta popular, e, de acordo com o governo venezuelano, 95% da população é a favor de incorporar esse território aqui todinho, que não é da Venezuela, é da Guiana, ao território venezuelano. O motivo dessa ideia absurda, essa região está lotada de petróleo. No entanto, para que a Venezuela possa ingressar na Guiana, em alguns pontos ela vai ter que passar por dentro do Brasil. E o Brasil já mandou forças armadas para reforçar sua linha de fronteira. Principalmente porque, ao invadir uma área territorial de um país com o objetivo de anexá-lo, a Venezuela comete um crime internacional que o classifica como crime contra a humanidade, porque ele vai anexar à força um território que não lhe pertence.
A questão de Essequibo, que é a região em questão, tem mais de 100 anos de disputa, né? E nesse contexto também, nós tivemos aí a explosão de uma crise de segurança no Equador. O Equador é um país que não faz fronteira com o Brasil, né? O Brasil não faz fronteira com dois países, com o Chile, nem com o Equador. O Equador da América do Sul vive uma grande crise política e de segurança, principalmente porque é muito comum no Equador também, nós vamos ter a atuação das Farc. As Farc é o grupo do narcotráfico ali da Colômbia, mas as Farc acaba esticando seus braços para outros países, né? Brasil, Peru, né? E também a Venezuela. Só que na Venezuela, as Farc não é entendida como um grupo do narcotráfico. Na Venezuela, as Farc é entendido como um grupo de guerrilheiros, né? No Brasil, no governo Dilma, e já agora no governo Lula também, membros das Farc vieram para uma reunião, participaram de uma reunião no Brasil, chamada Fórum de São Paulo, que reúne os partidos de esquerda do mundo e da América Latina, né? E aí nós temos aqui, como crises políticas, né, um desdobramento dessas crises políticas, a crise migratória. Quando se fala de crise migratória, nós tradicionalmente lembramos de duas áreas. Nós lembramos da crise migratória do norte da África, aqui de uma região chamada Maghreb, né? Essa crise é antiga, e também nós lembramos da crise migratória que ocorre na Síria. A Síria está vivendo uma guerra civil desde 2011, já está vivendo 13 anos de uma guerra civil, sem data para terminar, e grande parte das pessoas que fogem da Síria acabam sendo barradas aqui na Turquia. Opa, alguém mandou aí uma mensagem no chat, né? Deixa eu voltar aí para vocês. Vamos lá. Opa, peraí. Não, isso aqui é a propaganda do próprio curso. Até aqui, senhores, tudo na paz, tudo tranquilo. Mudança política na América, mudança política no Brasil, mudança política na América Latina, e agora a crise migratória é um tema recorrente, especialmente porque o Brasil também recebe muitos imigrantes, né? O que o Brasil mais recebe de imigrantes vem principalmente da Venezuela e vem também do Haiti, porque o Brasil sediou uma missão do Haiti durante 10 anos. Oi, Cícera. Cícera levantou a mão. Fala. Cícera está entre nós. A Cícera levantou a mão e foi embora. Cícera, por que tu faz isso? Vamos embora. Não tem dúvida? Posso continuar? Sim, não, talvez. Segunda-feira está todo mundo offline. Ah, não, está aqui. Beleza. Vamos embora. Ó, crise imigratória. Crise migratória é assunto sério, é assunto repetitivo, é assunto que cai nas provas, né? Quando se fala em crise migratória, nós lembramos da crise migratória da Síria, lembramos da crise migratória da Ucrânia, mas a maior do mundo não é nenhuma dessas duas. Nem é da Ucrânia, nem é da Síria. A maior crise migratória no mundo é a da Venezuela. Mais ou menos 25%, da população da Venezuela simplesmente já meteu o pé no meio do mundo. Foi-se embora. Muitos vieram para o Brasil. Não sei se isso está acontecendo na cidade de vocês, tá? Mas em Fortaleza, região metropolitana de modo geral, né, a grande Fortaleza, você vê muito venezuelano pedindo, famílias inteiras mendigando.
E essa crise migratória, ela tem um outro desdobramento, que é uma crise previdenciária. Como assim crise previdenciária? A Europa e o europeu, por tabela, eles têm uma baixa natalidade, né? Tem poucos filhos. Então, o continente europeu, de modo geral, é um continente velho, população envelhecida. Por causa disso, esse continente precisa constantemente de mão de obra. E como eles precisam constantemente de mão de obra, eles precisam de imigrantes. Isso aí é uma coisa notória e conhecida. No entanto, eles querem imigrantes dentro de um perfil. Qual é o perfil? Que fale a língua nativa, que seja branco, que não seja árabe nem muçulmano, que não venha do norte da África, né? Eles precisam de mão de obra. E aí, a bola da vez é a junção da crise migratória, porque a Europa precisa de mão de obra, e a mudança na previdência dos países. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, você vai ver, por exemplo, que a aposentadoria na Itália é de 67 anos, no Reino Unido, 66, na Holanda, 65,8, na Alemanha, 65,6, na Espanha, 65, mas na França é 62. Ou seja, acaba sobrecarregando quem está trabalhando, porque no sistema previdenciário desses países, e assim como no Brasil, né, a nossa aposentadoria vai ser paga pela próxima geração, ou a geração atual. Eu paguei a aposentadoria dos meus pais, né, e os anteriores a ele. E assim sucessivamente. Só não o sistema americano, que não funciona dessa maneira. O sistema norte-americano cria um tal de fundo de aposentadoria. Nesse fundo de aposentadoria, você mesmo é que determina quanto você vai receber. Fala, Cícera. Boa noite. Professor, em relação a esse pessoal que vem para cá, para o Brasil, como é que fica assim, a questão da documentação? Tem que regularizar a regularização da documentação para eles não ficarem ilegais no país. Depende de qual país nós estamos referindo. Se for nos venezuelanos, né, na verdade... o da Venezuela mesmo, pessoal. Pronto. Qualquer país que faça parte do Mercosul tem livre trânsito em direção ao Brasil. Né? Jonathan, vou chegar lá já, tá? Sobre a guerra árabe-israelense, né? Na verdade, Palestina e Israel. Na verdade, nem é Palestina e Israel. É Hamas e Israel, tá? O que acontece? O cara que faz parte do Mercosul, ele tem livre trânsito. Ele pode entrar e sair em qualquer dos países da América do Sul só com a carteira de identidade. Certinho? Não precisa mais passaporte. No caso da Venezuela, há um acordo firmado desde 2012 em que o venezuelano vem para o Brasil, ele ingressa para o Brasil e ele faz a solicitação de visto. Ou visto de trabalho, ou visto de estudante. Esse visto pode ser temporário ou permanente. No caso dos haitianos, é ainda pior, porque os haitianos que vêm para o Brasil solicitam esse visto e o governo brasileiro se obriga a achar uma colocação para essa pessoa no mercado de trabalho. E aí nós temos um dilema, né? Qual é o dilema? Está faltando emprego para o brasileiro. Onde é que nós vamos encaixar os venezuelanos e os haitianos? Esse é um problema, tá? Mas ele tem que solicitar o visto. Se, no entanto, ele vier na situação de refugiado por perseguição política, perseguição econômica, perseguição religiosa, perseguição de gênero, aí, ao chegar na situação de refugiado, o Itamaraty e as embaixadas dão entrada no processo de documentação legal para que ele obtenha a cidadania brasileira ou dupla cidadania, né? Ele pode ter as duas. O cara fugiu da Síria, ele vem para o Brasil e mantém a dupla cidadania. Sírio, brasileiro. Certo?
e ele pode também abrir mão de uma das duas cidadanias, como aconteceu com a brasileira. A brasileira casou com um americano, foi para lá e achou por bem, casou, recebeu o green card, né? E achou por bem abrir mão da cidadania brasileira. Depois ela esfaqueou esse marido, deu lá 15 facadas dele, só por garantia, fugiu para o Brasil. Ela podia permanecer no Brasil? Não, porque ela não é mais cidadã brasileira. Ela foi presa aqui no Brasil, foi deportada, e lá o Brasil ainda teve a coragem de pedir para que ela cumprisse a pena dentro do regime penal brasileiro. Né? Então, foi homicídio, ela ficaria 15 anos, né? Entre 15 e 40. E lá ela pegou prisão perpétua dupla. Então, ela está lá cumprindo prisão perpétua dupla. Em outras palavras, vai morrer na cadeia. Tá? Mas aí a pessoa tem que solicitar o visto para permanecer no país. Caso contrário, ela vai ser classificada como imigrante legal. Certinho? Vamos embora, tá? Estão me pedindo aqui para falar sobre a questão árabe-israelense, que é importantíssima. Vamos lá. Nós estamos aqui na questão migratória, né, na Europa, e aí que também nós não podemos deixar de falar sobre a questão da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia tem raízes históricas, começando na década de 30, com o tal do Holodomor. Holodomor em ucraniano, aquele que foi deixado para morrer de fome, né? Ou morto de fome. Na década de 30, a Ucrânia já era uma província da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Aí o que aconteceu? Por conta disso, ela não queria e não podia doar as suas safras para o governo central. Então, como ela não podia fazer isso, o que é que ocorreu? Stalin criou campos de trabalhos forçados em que os ucranianos trabalhavam até a exaustão e eram proibidos de serem alimentados, porque pesava sobre os ucranianos também a acusação de terem ajudado os nazistas, coisa que nunca foi comprovada, né? Acusações de colaboração com os exércitos nazistas, né? Em 91, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela deixa de existir, e com isso as repúblicas que compunham a União Soviética começam a se tornar independentes, se tornam independentes, criam-se, então, novos países, né, criados ali, inclusive a Ucrânia, e a Ucrânia, ela tinha se tornado a herdeira natural dos armamentos da União Soviética. A Ucrânia tinha mísseis nucleares, tinha tanques, tinha submarinos nucleares, né? O Brasil também tem submarino nuclear, só que o nosso submarino nuclear é a proporção nuclear. Significa o quê? Que ele é movido a energia nuclear, e ele pode ficar submerso ali até 2 anos. Na Ucrânia, não. Nós temos submarinos a proporção nuclear e também armado, né, com mísseis nucleares. No entanto, em 94, o governo ucraniano assinou um acordo chamado Tratado de Budapeste, e nesse acordo a Ucrânia se propôs a devolver os armamentos nucleares à Rússia. Na verdade, a Rússia, que se tornou herdeira da antiga União Soviética. Com a seguinte proposta: não, nós vamos devolver os equipamentos atômicos nucleares, mas, em contrapartida, você jamais poderá nos atacar, nem invadir a área da Ucrânia. Bem, alguém acreditou nessa história, né? E esse alguém foi a Ucrânia, porque a Rússia não cumpriu essa promessa. Em 2004, acontece a Revolução Laranja, em que os ucranianos pedem reformas políticas na Ucrânia.
Em 2014, a Rússia invade a porção sul da Ucrânia e acaba anexando essa província, a província da Crimeia, que é por onde passam grande parte dos gasodutos e dos oleodutos da Ucrânia, da Rússia, em direção à Europa. Né? Em 2022, há 2 anos, né, a Ucrânia sinaliza que pretende ingressar na OTAN. Essa mesma OTAN, aqui, ó, criada em 1949, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o braço armado dos países capitalistas. O problema é que se a Ucrânia entra na OTAN, ela será beneficiada com o artigo 5º. O artigo 5º da OTAN determina que uma agressão ao país componente da OTAN, hoje são 33, com a entrada da Finlândia, constitui uma agressão a todos os países. Né? Para facilitar a nossa vida, isso, em resumo, seria mexeu com um, mexeu com todos. Né? E se a Ucrânia tivesse ingressado, nós teríamos ali, no quintal da Rússia, 33 nações prontos a defender os seus membros. E isso foi o estopim da guerra da Ucrânia. Como se não bastasse, 2 províncias se declararam independentes e tiveram seu reconhecimento pela Rússia, né? Entre elas, as mais conhecidas foi essa daqui, ó. Donetsk e Lutsk. Depois veio Zaporizhzhia e Kherson. Essas daqui, 2 se tornaram independentes, Donetsk e Lutsk, e a Rússia reconheceu a independência, apoiou essas províncias e, por tabela, essas províncias se declararam russas. E isso foi o segundo pontapé que deu origem à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que teve início aí no dia 24 de fevereiro de 2022. Semana que vem, né? Semana que vem? Não, sábado agora, nós teremos 2 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Olha só a diferença militar gigantesca entre a Rússia e a Ucrânia. Está aqui a Rússia, né? As suas tropas, a linha que separa a Rússia, os países que apoiam a Rússia, como a Bielorrússia, e a região da Crimeia. Ó. É por aqui, pela Crimeia, que entre os gasodutos e oleodutos da Rússia e seguem para a União Europeia. Tá? Sem o óleo, né, o petróleo, o óleo da Rússia, a União Europeia simplesmente fica paralisada. Ela não tem como funcionar bem sem o apoio, né, e sem esse gás natural e sem o petróleo da Rússia. Logo, a Ucrânia e a Crimeia são estratégicas. Né? Aí nós temos aqui o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, né? Ele foi considerado a personalidade do ano de 2022 pela revista Time, né? Antes de ser presidente, ele era comediante, fazia stand-up e tal, e foi, agradeceu os americanos. Recentemente, há umas 2, 3 semanas, a União Europeia, ela ampliou a ajuda financeira à Ucrânia e agora sinaliza com a possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia. Se a Ucrânia ingressar na União Europeia, nós teremos uma complicação política internacional gigantesca. Porque, ao ingressar na União Europeia, né, ela abre uma possibilidade também de ingressar na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte.
E aí, ao ingressar na OTAN, ela será beneficiada por aquele artigo que nós falamos há pouco, o artigo 5º, né? Que diz que uma agressão ao membro da OTAN é uma agressão a todos os seus membros ou a todos os países. E se essa coisa não for contornada, nós poderemos ter a eclosão de uma terceira guerra mundial de fato. Nós só teremos uma terceira guerra mundial se e somente se, né, duas outras grandes potências ingressarem nessa ciranda, que são os americanos e os chineses, né? E falando em China, antes de falar de Israel, que é me pedir agora, nós tivemos aqui uma mudança também na China, né? Na verdade, em Taiwan. Em 1949, acho que alguém mandou uma mensagem aqui no chat, deixa eu voltar aí para ver qual é. Prontinho. E aí, volto já para vocês. Opa! Cadê? Propaganda do curso. Não consegue ver os dados? Quais dados, Jonathan? Fala, Armando. Armando levantou a mão. Professor, não existe resistência entre os Estados Unidos e os outros países aí da OTAN quanto ao ingresso da Ucrânia, não? Enorme. Especialmente a Hungria é extremamente resistente à entrada da OTAN na União Europeia e é resistente à entrada da OTAN a entrada da Ucrânia na União Europeia e a entrada da Ucrânia na OTAN. Porque o último país a ingressar na OTAN foi a Finlândia, tá? E foi em abril do ano passado, né? E aí, com isso, a Finlândia fica lá no Mar Báltico, fica literalmente no quintal da Rússia. Resultado, se um míssil dessa guerra, dessa contenda que está acontecendo, míssil russo, atingir a Polônia, como a Ucrânia acusou muito recentemente de a Rússia mandar um míssil para a Polônia, e depois se comprovou que o míssil não era russo, era ucraniano, né? Se um míssil desse atinge um país da OTAN, a OTAN tem que se mobilizar em defesa desse país. Aí entra os Estados Unidos, entra o Canadá, entra a Alemanha, entra a França, e aí isso evolui para uma terceira guerra mundial. Então, o que os americanos fazem? Né? E a União Europeia manda dinheiro, manda equipamento para a Ucrânia, mas não faz uma intervenção direta. Porque se fizer uma intervenção direta, isso é um ato declarado de guerra. Tanto é que o McDonald's já saiu da Rússia. Várias empresas americanas saíram da Rússia. Vários cidadãos americanos saíram da Rússia. E o Vladimir Putin continua lá, plastamente. Tanto é que o Vladimir Putin foi convidado pelo nosso presidente a vir ao Brasil. Só que abriu-se contra ele, né, no Tribunal Penal Internacional, um mandato, né, de prisão por crimes contra a humanidade. Então, se esse cara tem um mandato aberto contra ele, como é que ele vinha no Brasil? Simples. Ele entra no avião na Rússia, durante todo o voo, ele tem que receber autorização para passar pelo espaço aéreo desses países. Enquanto ele está dentro da aeronave russa, ele está em solo russo. Desceu no aeroporto do Brasil, entra no carro da embaixada russo. Saiu do Brasil, botou o pé no Brasil, aí ele tem que ter um documento chamado salvo-conduto. O presidente assina um documento chamado salvo-conduto, e aí ele pode transitar no Brasil. Por quê? Porque ele tem a garantia do governo brasileiro ou de qualquer outro governo de que ele não será preso, né? E foi estranho, porque o Luiz Inácio não quis falar com o Volodymyr Zelensky, mas falou com o Vladimir Putin, né? E mais recentemente agora, o Luiz Inácio, ele se posicionou da maneira muito estranha com respeito ao Estado de Israel, né? Ele comparou o conflito que está acontecendo agora em Gaza ao massacre que os nazistas cometeram lá durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o massacre durante a Segunda Guerra Mundial foi muito além disso. O massacre começa em 1933, na chamada Solução Final, e se estendeu até 1945, né? Todo mundo que fala disso, a gente só imagina que o massacre judeu foi de 19 a 45, mas não foi. Começou lá em 1933,
quando Hitler decretou o desarmamento civil. E aí, resultado, quando se fala de conflito árabe-israelense, a gente está vendo muita notícia, né? Imagina que é um conflito de Israel com o Estado palestino, mas não é. É o Estado de Israel, um Estado democrático de direito, contra um grupo terrorista chamado Hamas. O Hamas não representa o povo palestino, definitivamente. E qual é o interesse do Hamas? Destruir o Estado de Israel. Fala, Cícera. Professor, aí toda essa briga deles lá, vamos dizer assim, tem mais um interesse puxado para a economia ou mais para uma questão política mesmo? Mais uma questão econômica ou mais uma questão política? Ou mais uma questão territorial? A Rússia querendo mais território, a Ucrânia? Na verdade, é uma questão política e econômica. Vamos lá. Se a Ucrânia entra na OTAN, ela vai ter defesa. E se ela vai ter defesa, ela pode bloquear a entrada e a passagem de gasodutos da Rússia em direção à União Europeia. Se isso acontece, a venda de gás da Rússia e de petróleo da Rússia vai cair 60%. Imagine que você vende um produto que todo mundo precisa, mas alguém vai lá, fecha, faz um muro e você não pode mais transitar. E aí a sua renda cai 60%. Esse é o motivo pelo qual também a Rússia continua apoiando a Síria. A Rússia tem uma parceria com a Síria desde 1944. Por que a Rússia apoia a Síria? A Rússia precisa de um mar de águas quentes, onde ela possa escoar e passar com seus petrolíferos. Tá? A Rússia tem um trecho de oceano, né? Um trecho de mar, que é o Mar Negro, mas em épocas do ano, o Mar Negro aparece uma zona de congelamento. Então, o que acontece? Ela escoa grande parte do seu petróleo passando pela Síria. Se o governo do ditador Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria, cair, essa passagem segura dos petrolíferos russos vão deixar de existir. E, além do mais, se o governo do Bashar al-Assad cair também, o que é que nós teremos? Nós teremos uma situação singular. Existe um projeto, dois projetos, na verdade, um gasoduto chamado Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que trarão gás e petróleo do Catar. Sai do Catar, o país que sediou a Copa, sai do Catar e vai até a União Europeia, com uma redução de custo de até 70%. E por que esse gasoduto ainda não está rolando? Por que ele não está acontecendo? Porque ele passa por dentro da área territorial da Síria. E a Síria não permite que esse gasoduto exista. Simples desse jeito. Por quê? Porque a Síria tem uma parceria com a Rússia desde 1944, desde que a Rússia era ainda União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde que era União Soviética. No caso de Israel e no caso do Hamas, é uma luta política e ideológica. Israel é uma democracia, Hamas é uma ditadura. Israel é um Estado democrático de direito. Israel é um grupo terrorista. Perdão, Hamas é um grupo terrorista. Israel apesar de ser um Estado judeu, ele é um Estado laico. Em Israel tem parada pela diversidade gay. O cara pode ser gay em Israel, é problema dele. O Hamas permite isso? Não. E nós temos mais de 130 pessoas sequestradas. Fala, Fábia. A Fábia levantou a mão. Fala, Fábia. Tô escutando. Então manda aí no chat. Eu acho que ela levantou a mão por engano. Não sei. Tranquilo? Ó, o conflito árabe-israelense, ele começou lá, oficialmente, lá na década de 40, né? Quando a ONU estabeleceu em 47, a partir de um brasileiro, né? A chamada solução de dois estados. O que era a solução de dois estados? A criação de um Estado judeu e de um Estado palestino. Pronto, Fábia, fala, levantou a mão. Estou esperando. Manda no chat ou fala. Não entendi. Alô, Fábia? Certo. Bem, vamos lá. Aí, o que aconteceu?
não foi criado um Estado palestino. Em 49, 48, o Estado de Israel se declara independente, 49 é reconhecido pela ONU desde 1949. O Oi, Estado de Israel... professor. Pronto, eu estava esperando, Desculpa. Fábio, fala. Então, deixa eu falar um pouquinho de Palestina. A questão é porque você está citando a questão do Hamas. Mas você está esquecendo de citar a questão dos palestinos. Israel sempre aprisionou os palestinos. O que foi citado do presidente Lula foi exatamente 47 anos de prisão dos palestinos. Não, Fábio, não é não. Deixa eu te explicar. Quando você fala palestino, nós temos Egito. O Egito recebe os palestinos? O Egito recebe os palestinos? Não. Não. O Irã recebe os palestinos? Mas aquela questão é uma comunidade pequena que não tem expressão. Não. É Eu uma posso continuar comunidade que explicando? vive... Pode sim, mas é uma comunidade Não. que vive com fome, com sede. Outro erro seu. Deixa eu explicar. Os palestinos estão no Irã, no Iraque, no Catar, na Síria, em Dubai, e até nos países africanos. Ninguém quer receber os palestinos. Por quê? Porque dentro do núcleo palestino tem os palestinos moderados e tem os grupos radicais que dizem representar os palestinos. Entre os grupos radicais que dizem representar os palestinos está o Hamas. O Hamas não representa os palestinos, definitivamente. Em 2004 e em 2006, o Hamas se elegeu dentro da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e desde 2006, o Hamas monopoliza as decisões da OLP. De lá para cá, o Hamas tem escavado túneis na faixa de Gaza, tem escavado túneis na Cisjordânia, recebeu as doações da Europa, dos Estados Unidos, Canadá e adjacências para saneamento básico e para a água dos palestinos. O que o Hamas fez? Pegou esses canos e transformou em mísseis. E desde então tem atacado o Estado de Israel. E aí, quando você compara a situação dos palestinos, nós temos palestinos morando em Israel e têm os mesmos direitos civis que os israelenses. Inclusive, os palestinos que estão em Israel exercem livremente a sua religião. Eu posso aplicar o mesmo princípio de forma contrária. Um judeu pode morar na região de Palestina dominada pelo Hamas, pelo Fatah, Al-Fatah, Al-Jihad, Brigadas de Guerra de Al-Qusar, todos esses grupos radicais, e lá ele pode exercer livremente seu direito de escolha e religião. Então, então aquele documentário que existe, aquele dali tudo é fantasia, não existe aquela pobreza. Não, existe, inclusive, a pobreza palestina vai muito além daquilo. Só que só mostrar a pobreza palestina do lado de Israel, esqueceram de mostrar a pobreza palestina em todos os demais países árabes que não querem receber os palestinos. Simplesmente não querem receber. Por que não querem receber? Porque para eles os palestinos não são uma força de trabalho confiável. Catar se pronunciou com respeito a isso, o Irã se pronunciou com respeito a isso, a Arábia Saudita se pronunciou com respeito a isso. E aí vem uma questão: se os palestinos são muçulmanos, Irã, Iraque, Catar, Emirados Árabes, todos os países são muçulmanos, se comungam da mesma fé, por que esses países não querem receber os palestinos? Por causa de um grupo, né? Que eu acho que não totalmente assim, não representa uma parte dos palestinos, mas tem muitos palestinos que estão sofrendo por conta do Hamas. Sim, e um grupo, aí tem outro problema. uma minoria que está massacrando, que fez muito errado. Desde 48, nós estamos em 2024, desde 48, todos os acordos que Israel propôs em criar dois estados, um Estado palestino e um Estado judeu, foram rejeitados pelos palestinos. Não foi Israel que rejeitou, não. O penúltimo acordo de 95, o primeiro-ministro israelense, inclusive, foi morto por um radical judeu, que não concordava com um acordo de paz entre judeus e palestinos. Ou seja, toda vida que a gente for falar de discussão geopolítica, Palestina e Israel, tem que ponderar os dois lados. Agora, por que está morrendo mais palestino?
É, Eu vou dizer por que complicado. está morrendo mais palestino. Porque mesmo no estado de guerra, a assistência médica hospitalar israelense continua funcionando. E aí foi o Hamas, e não o Estado de Israel, isso não é uma posição política minha, isso é fato comprovado com bibliografia e tudo mais, tá? O Hamas estava colocando mísseis e armamento em hospitais, orfanatos e igrejas. Aí isso complica novamente a questão. Aí, resultado, a ajuda que está sendo enviada pelo mundo para os palestinos está sendo capturada pelo Hamas. O próprio Estado de Israel está ajudando a população palestina. Estava ajudando, estava. Não, mas o que acontece? Eu vou ajudar, eu vou mandar ajuda sabendo que você vai capturar por outro grupo. Israel manda comida e água e medicamento para os palestinos. O Hamas vai lá e toma. Eu vou continuar mandando por quê? Eis aí o problema. E o Hamas já fez a declaração com respeito a isso. Está lá no Estatuto de Criação do Hamas, que um dos objetivos do Hamas é a destruição total do Estado de Israel. Aí não tem como argumentar. E aí, para piorar a coisa, o Brasil. Lembra de Brumadinho em 2019? Brumadinho foi aquela bagaceira. Qual foi o único estado que mandou, o único país que mandou ajuda? Israel. Mandou equipamento, mandou soldado, mandou cachorro, doou equipamento para o Brasil. Acabou-se. Né? É fato. Tranquilo? Bora lá. Deixa eu avançar aqui, porque senão eu não consigo resolver as questões. Então não tem aula sem resolução de questões. Mas, Fábia, depois a gente volta a esse assunto aí. Prometo a você preparar um material só sobre o Estado de Israel. Eu não tenho, assim, eu não tenho uma formação muito bacana. Assim, o conceito por Israel é muito negativo ainda. Não, tranquilo. Mas vamos lá. Não, mas contra esse tipo de coisa, só informação. Fique preparado. Pois não, fala. O senhor só esqueceu de citar que, bem antes do Estado de Israel ser criado, a Palestina já existia. Então, o Estado de Israel foi criado pelas superpotências. Então, o povo palestino, desde 1948, vem sendo tomado as terras do povo deles. Lamento discordar com você, mas eu vou explicar. O termo Palestina foi criado pelos europeus, não pelos israelenses. Tá? Originalmente, toda aquela área que se chama de Palestina pertencia ao povo hebreu, lá por volta de 478 a.C., quando o povo hebreu cumpriu um cativeiro no Egito, né? Que vai dar origem aí à saga de Moisés, os 10 mandamentos e a passagem pelo Mar Vermelho. Toda aquela região que é chamada de Palestina, na verdade, já era o Estado de Israel. O termo Palestina foi criado também pelos romanos, que era a designação de uma província que pertencia aos judeus, anterior mesmo ao nascimento de Cristo. A questão palestina é retomada por volta de 1914, quando os hebreus, os judeus, já existiam na região, e toda aquela área era dominada pelos britânicos. E como eles não queriam designar aquilo como Oriente Médio, resgataram um termo pejorativo do exército romano, que era a Palestina. Se posteriormente você tiver acesso aí à Bíblia, a Bíblia comparada, os evangelhos, a vida de Jesus, você vai ver que Herodes Antipas, ele era o governador da província chamada Palestina. E quem é que morava na Palestina? Judeus. Não eram os muçulmanos, eram judeus. Então, cuidado, que tem uma parte de informação que você está dizendo que é verdadeira, que é a denominação de Palestina, a partir de 1947, quando a ONU propõe a chamada de divisão de 2 estados, um estado árabe palestino e um estado judeu. No entanto, só um estado foi consolidado e reconhecido em 49, que foi o Estado de Israel. Tranquilo? Mas concordo com a sua linha de argumentação quando se fala de que as nações europeias ricas contribuíram, sim, para a criação do Estado de Israel, mas com o dinheiro do povo judeu. Né? Os judeus financiaram a criação do seu próprio Estado.
Tranquilo? Vamos lá. Nós temos aqui uma polêmica também, que é a questão da China. A China, que tem um partido que não é único, mas é majoritário, que é o PCC. Até o nome do partido não é legal, né? Primeiro Comando da China, não. É Partido Comunista Chinês. Existem outros partidos na China? Existem, mas não tem força, né? Tanto é que o presidente da China, o Xi Jinping, ele não tem limites para a sua reeleição. Já está indo aí para o terceiro mandato, daqui a pouco entra no quarto mandato. E desde 49, quando acontece a Revolução Comunista Chinesa, né, a China ficou dividida em dois pedaços, né? A China comunista, ou China continental, né? E a China com aspecto ou caracteres capitalista, que foi chamada simplesmente de Taiwan, né? Ou a denominação de Ilha Formosa. E aqui, uma outra complicação política. Enquanto a China continental ela é comunista, né? Comunista é uma figura de linguagem, porque, na verdade, a China não é comunista, ela é chamada de socialista de mercado. Que raio é socialista de mercado? Socialista sob o ponto de vista político, o maior controle sobre o Estado, controle sobre a vida das pessoas, tanto é que a China agora tem um programa chamado Covid-0, e nesse programa Covid-0, a China para as pessoas na rua e faz teste de Covid, coloca termômetro na pessoa à força, e é um termômetro retal, homens e mulheres, ou seja, é uma violência sexual promovida pelo Estado chinês. A China também criou campos de trabalho e reeducação para os muçulmanos que moram na China, que é o povo uigure. E a China é o segundo país que mais mata jovens. O primeiro é o Irã, né? Mas quem mais mata pessoas dentro do seu sistema jurídico é a China, porque a China tem pena de morte, e essa pena de morte é financiada, inclusive, pela pessoa que vai morrer, coisas que a China faz. Mas, sob o ponto de vista econômico, a China é de mercado, ela é capitalista. Quando você vai comprar qualquer coisa no Brasil, no Ceará, sei lá onde for, às vezes você compra lá um produto, compra uma camiseta, e tem lá na camiseta, na etiqueta, RPC, ou PRC, República Popular da China, ou Public Republic China. É o país que mais cresce economicamente, e alguns economistas preveem que daqui a uma década, talvez menos, a economia chinesa atropele a economia norte-americana, tá? Mas o problema é que, à medida que a China cresce em economia, a liberdade do seu povo decresce. A prova disso é que a China também não tem uma coisinha chamada WhatsApp. Eles têm uma versão chamada WeChat. Nas redes sociais dos chineses, você não pode colocar qualquer foto. Você tem que colocar a sua foto, o seu nome, porque você pode ser monitorado, sim. Eu lembro que teve uma transmissão da CNN e alguém estava dando a notícia negativa sobre o governo chinês, e a China foi lá e simplesmente derrubou a transmissão da CNN Internacional ao vivo, na tora, não quis nem saber quem é que estava assistindo. Essas são situações que a China vive cotidianamente. E, recentemente, Taiwan elegeu um novo presidente, né? Lai Ching-te. O problema é que esse presidente, ele é a favor da separação total da China e de Taiwan. Para piorar uma situação que já não era muito legal, Taiwan tem um acerto, né? Tem um acerto, um acordo definido desde 79 com os americanos, né? E talvez seja por esse acerto
que Taiwan ainda não foi invadida e destruída até o fundamento. Nesse acordo estabelecido em 79, os americanos se obrigam a realizar a defesa territorial de Taiwan. Por isso, Taiwan não foi invadida. Mas o que acontece? O governo chinês vai para as manifestações, o governo chinês manda a sua polícia lá com spray de pimenta, com balas de borracha. Tanto é que em 2014 aconteceu uma manifestação em Taiwan que passou a se chamar Revolta dos Guarda-Chuvas, porque os manifestantes iam em Taiwan com guarda-chuva, porque a polícia chinesa, o exército chinês, ia com spray de pimenta. E aí, para se defender dos sprays de pimenta, a população taiwanesa ia lá com o guarda-chuva. No entanto, esse acordo tem um detalhe. Qual é o detalhe? Esse acordo só tem validade enquanto Taiwan estiver vinculado à China. Taiwan se separa da China, o acordo entre Taiwan e os Estados Unidos deixa de existir. 2021 até 2023 foi tema de prova. Eu lembro que uma dessas provas aí da UPA também caiu, né? Caiu uma questão sobre essa. Não lembro qual foi a prova agora. A chamada Guerra do Chip. Por que Guerra do Chip? Porque Taiwan é uma grande produtora de silício e de tecnologia. E sem silício, sem tecnologia, eu não tenho chip. E sem chip, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho celular, eu não tenho desdobramentos da internet. Ou seja, é fundamental de que a China mantenha Taiwan sobre controle. Isso é inevitável. O problema, um país pró-democracia, que é Taiwan, e um país com uma ditadura de um partido que domina o país desde 1949. Tranquilo? E aí, vamos resolver aqui duas questõezinhas, rapidinho, só enquanto o arroz seca, por causa do nosso horário, se não ficarem mais cansados, que já estão. A primeira, os parlamentares americanos ovacionaram, aplaudiram Zelensky durante o discurso, em 21/12/2022, quando ele afirmou que a ajuda que os Estados Unidos vem fornecendo não é caridade, mas um investimento na segurança global. Tá? Zelensky, presidente ucraniano, prefeitura de Araçatuba, do ano passado, questãozinha adaptada. Então, primeiro, ele não está terminando seu mandato, elimina o item A. Também elimina o item C. Essa província, Vaporitsa, apoia a Rússia e também não houve recuperação da usina nuclear. A usina nuclear que preocupa aí é a usina nuclear de Chernobyl, que ainda responde pelo maior acidente nuclear da história mundial até o presente momento, 1985, que aconteceu essa explosão lá na Ucrânia. Tá? Eliminei o item A, eliminei o item C, e também elimino o item B. A Europa inteira está destruindo as suas próprias florestas para produzir energia. Consequentemente, a nossa primeira questão, item D de dado. Segunda questão, né, sobre o governo brasileiro. No Brasil, assim como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, é bastante conhecido pela população, sendo responsável para tratar da educação em geral, a qual abrange, dentre outras áreas, o ensino fundamental, o médio, superior e a educação de jovens e adultos. Atualmente, o ministro da Educação o cargo de ministro da Educação é ocupado pelo, primeiro, não pode ser o Haddad. O Haddad é o ministro da Fazenda, né? Mudou o termo de economia para fazenda. Segundo, não pode ser a dona Simone Tebet, né? Que ela é do Orçamento e Planejamento, órgão ministerial do Luiz Inácio Lula da Silva, né? E não pode ser o CID, porque tem um termo
atualmente. O Cid foi ministro da Educação, mas lá por volta de 2012, né, na gestão da dona Dilma Vana Rousseff. Então, nós temos aqui tão somente o nosso item C de casa. Opa, deixa alguém mandar um recado aqui no chat. Peraí, prontinho. Eu vou só mostrar aqui o gabarito para vocês, aí vocês printam, né? Já são 9h13, eu atrasei 12 minutos, né? E nós estamos compensando aí o nosso atraso. Vou lá para o final, aí você gabarita, você printa o gabarito, mas esse material já está gabaritado no nosso grupo, né? Como foi uma aula aberta, na próxima aula aí da turma de barro, né? Ó, beleza? Só printar aí a tela, aí na próxima aula a gente retoma talvez política e já avança com economia, e aí já substituindo as questões, o máximo possível, questões 2024. Tranquilo? Interromper aqui, sair, voltar para vocês. Perfeito. Fala, Fábia. Não deu tempo de nada printar. não. É porque Tu essa levantou a mão. mãozinha aí ficou. Não, foi Cícera. A mãozinha ficou aí. Eu sou péssimo nesse negócio de mão. Levantou a mão, pergunto logo. Beleza? Conseguiram printar? Tá tranquilo. Então, bom descanso a todos vocês, que eu vou começar meu quarto expediente daqui a pouco. A todos vocês, bom descanso. Até a próxima. Fui! Boa noite, tchau. Não.